Olá amigos, 21 de fevereiro de 2014, Legítima Defesa em Foco. Acompanhe o caso venezuelano. Quantas e quantas vezes nós nos referimos aqui à opressão política da Venezuela? Quantas vezes aqui nós explicamos aos nossos participantes o mecanismo pelo qual o poder venezuelano chavista, agora sucedido pelo tal Maduro, urdiu tramas e mecanismos políticos, primeiro, para praticamente afastar a oposição do parlamento, segundo, para cooptar as forças armadas, terceiro, para desarmar a população civil, mas não toda a população civil, desarmar os opositores potenciais, desarmar aqueles a quem convinha a esse poder desarmar, enquanto armava pesadamente as chamadas milícias bolivarianas, que outra coisa não são que os tontomacutes que lá estão para defender o regime. Armá-las pesadamente. Uso a expressão pesadamente de forma não apropriada tecnicamente, mas para uma compreensão mais popular do tema, uma vez que cada miliciano bolivariano recebeu no mínimo um fuzil AK-47 com farta munição, no mínimo. Pois muito bem, chegou um momento em que a opressão foi tão grande que a população começou a se revoltar e a tentar se manifestar em massa nas ruas contra esse poder opressor, que entre outras coisas venceu a última eleição de modo fraudulento, como reconhecido nos círculos internacionais. Claro, porque manipula tudo, porque detém o poder no Congresso, porque detém o poder na justiça, que é toda cooptada, porque tem as forças armadas do seu lado, porque tem as milícias bolivarianas para impor o voto, fiscalizar o voto e, em última análise, detém os contadores de votos também, seja de forma eletrônica ou não. E agora, a população que tenta se opor a esse regime percebe que não tem armas para fazê-lo. Não tem armas para sustentar uma insurreição popular legítima. E vai sendo massacrada, embora a grande mídia brasileira, estranhamente, não dê destaque ao que está lá acontecendo, vai sendo massacrada nas grandes cidades venezuelanas por essas milícias bolivarianas. Número importante de mortos já. E a situação tende a se agravar. Qual é o mecanismo das ditaduras? Primeiro, desarme a população civil, aqueles que interessam, mas mantenha as suas milícias devidamente armadas. Mantenha os seus pioneiros, a sua juventude revolucionária armada, como na antiga União Soviética. Mantenha as SA armadas, como na ocasião do empalme do poder pelos nazistas na Alemanha. Prepare militarmente a sua juventude hitlerista na Alemanha, os pioneiros lá na União Soviética, para que eles sejam a principal força de oposição e esmagamento de qualquer tentativa, qualquer arroubo que seja democrático. E é isso que acontece na Venezuela, que nos sirva de lição. E nesse sentido eu comento a manifestação de um participante nosso, Fernando J. Pereira, que nos diz que proibir armas de fogo é bom, porque só os assaltantes as usam e ninguém as compra para a defesa. É um equívoco, meu amigo. Proibir armas de brinquedo faz parte do projeto de desarmamento infantil. Pode observar os movimentos do governo federal nesse sentido, que estão atualmente em vigor, e observe, por exemplo, o que acontece com a reunião lá do Conselho Nacional de Segurança Pública a tratar especificamente dessa matéria do desarmamento infantil. Por quê? Porque há necessidade de, desde cedo, preparar os espíritos que interessa preparar para o acovardamento, para a aceitação da opressão e da ditadura. E enquanto isso, os aliados nos MSTs, nos movimentos similares a eles, são devidamente preparados militarmente para dar suporte a um futuro regime ditatorial.
Observou o amigo, por acaso, aquela marcha do MST lá em Brasília, que terminou com 30 policiais militares feridos? Verificou a disciplina absolutamente militar daquele movimento, incluindo dos jovens e crianças que lá estavam, que assim são preparados desde a infância? Eles querem, meu caro Fernando, desarmar os nossos meninos, aqueles a quem ensinamos o valor do Estado Democrático de Direito, enquanto eles vão armar e preparar os meninos que desde cedo sofrem a lavagem cerebral em favor da ditadura. Reflita, meu caro amigo. Cuidado, atiradores e caçadores, colecionistas. Está havendo um número importante de roubos à mão armada em casas, em residências, locais onde há armas de coleção. E mesmo furtos, arrombamentos. Por quê? Nós sabemos perfeitamente que tem vazado dados sigilosos de cidadãos brasileiros, todo tipo de dados. Semana passada, houve um telefonema na minha residência, número fixo da residência, que não está em lista telefônica alguma, de uma pessoa procurando nominalmente pela minha esposa, conhecia, portanto, o nome dela vinculado ao telefone, com a tentativa de conseguir realizar um dos famosos golpes de obtenção de dados de cartão de crédito. Como é que esse sujeito, que provavelmente estava ligando até de uma central telefônica clandestina dentro de um presídio, ou manipulada dentro de um presídio, conhecia esse telefone que não está nas listas e sabia vincular o nome da pessoa ao telefone? É evidente que ele teve acesso a bancos de dados que têm esse dado. Não há privacidade alguma. Não pensem, senhoras e senhores, que haja privacidade alguma. O direito constitucional à intimidade não existe no nosso país, bem como não existe na maior parte do mundo. Os criminosos têm acesso aos dados sobre pessoas que têm armas de fogo. Podem ter a mais absoluta certeza disso. Então, senhores colecionistas, atiradores e caçadores, cuidado, reforcem as suas medidas de segurança, em todos os sentidos, para não se verem vítimas e para depois não serem apontados pelo atual poder, como são, como fornecedores de armas para o crime. Meus cumprimentos ao comerciante, um pequeno comerciante proprietário de uma padaria em Turis Park, no município de Cascavel, que em 5 de dezembro de 2013 pôs para correr 4 assaltantes que foram roubar o seu estabelecimento comercial à bala. Pôs para correr. E também meus cumprimentos a um cidadão comum que estava lá nas proximidades e que ajudou esse comerciante. E não ajudou com arma de fogo, não. Ajudou a porretadas espantar os ladrões. Felizmente ele tinha uma arma de fogo registrada, portanto ninguém foi lá pensar em prender o autor em flagrante delito. Meus cumprimentos ao reverendo padre Mauri Franciscato, 39 anos, lá de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, pároco de Nossa Senhora de Fátima, na Avenida Presidente Vargas, que pôs para correr 2 assaltantes que invadiram a sede paroquial à bala e atingiu um deles. Acabaram até sendo presos esses indivíduos pela ação decidida e corajosa do padre. Por menor, alguém poderia pensar, não, mas o padre, será que o padre tinha arma de fogo registrada? Tinha sim, senhoras e senhores. Dispunha ele de uma arma de fogo registrada em nome próprio, como bom gaúcho que é, certamente. E não há incompatibilidade alguma entre o fato do indivíduo ser um padre e, portanto, o líder espiritual católico lá daquela comunidade, daquela paróquia, e ter ao mesmo tempo a decisão e a coragem de atuar no âmbito social como é necessário fazer para repelir a arrogância do crime. Parabéns, padre. Espero que seu exemplo prospere. Nós lutamos por um direito que consideramos constitucional. E é constitucional nos termos da interpretação adequada e correta do artigo 5º da Constituição da República. O direito à legítima defesa. Muito obrigado por sua atenção e até o nosso próximo programa.